Eu quero ler a palavra, depois fazer uma oração com você. Todos encontraram 2 Pedro? Lá no finalzinho já, todos encontraram? Amém? Que eu quero que você leia. Essa é uma parte tremenda da palavra. Diz assim: graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus. Vocês lembram que no culto de domingo, a maioria eu creio que esteve, nós falamos que a libertação ela é ligada ao conhecimento, porque a palavra diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então quer dizer que o conhecimento é algo importante, e aqui Pedro volta a dizer isso: o pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. O seu divino poder nos deu tudo do que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Amanhã eu faria uma semana, quando eu fui visitar meu pai e minha mãe em casa, de manhã cedo, e quando eu entrei dentro da garagem da casa deles, eu tive uma imagem da minha avó. Eu escrevi isso no grupo da igreja do WhatsApp, eu escrevi. Eu tive uma imagem da minha avó, que minha avó, a mãe da minha mãe, ela teve vários derrames, assim como meu pai, que também está cometido de cadeira de rodas, ele teve vários derrames. E eu visitava sempre a minha mãe em todo o período até que ela estava viva. Eu sempre visito as pessoas enquanto estão vivas, depois de morto não adianta visitar. Então eu visitava quase todo mês, eu ia visitar minha mãe a minha avó no Rio Grande do Sul. E a última vez que eu a vi, ela já estava bastante acamada, só que ela tinha ainda as suas vistas muito boas, apesar do óculos e de vários derrames, ela conseguia ver muito bem. E quando eu fui dar um tchau para ela, tinha uma linha aqui no meu ombro direito, uma roupa, e ela conseguiu observar aquela linha e me chamou a atenção, porque ela foi com a mãozinha já bastante magra, em sentido ao meu ombro, e arrancou aquela linha. Então aí eu dei tchau, e foi a última imagem que eu tive da minha avó, até hoje, a imagem que eu fiquei dela, da mãe da minha mãe, não a mãe do meu pai. E na quinta-feira passada, amanhã, fazendo uma semana pela manhã, quando eu entro na casa deles, veio essa mesma imagem. O Senhor me trazia essa mesma imagem da minha avó, e a minha mãe era muito parecida com a minha avó. Se vê hoje uma foto, parece que isso aqui é a mesma pessoa. Eu falei: não, Deus. Na hora eu falei: eu repreendo esse espírito de derrame, porque minha mãe, queira bem ou não, indiretamente ela ajuda muito na obra do Senhor, porque sempre que nós vamos fazer visita, a maioria das pessoas que nós fazemos visita sabe, pergunta: cadê o Vitinho? A gente fala: ficou na casa da minha mãe. Então ela ajuda muito na obra de Deus, indiretamente ela ajuda a fazer a obra. Eu falei: não, Deus, está repreendido, já tenho meu pai nessa situação, mais um não, vai ser muito difícil tudo isso. E quando eu entro e sento na cadeira, ela estava tomando café, eu olhei para ela, ela estava com a boca meio torta assim, lado esquerdo e o olho esquerdo. Eu falei: mãe, a senhora está bem? Não, estou bem. Eu falei: não, porque a senhora está com a boca meio repuxada. E ela falou: eu estou vendo que eu estou tomando café e está derramando. Como nós que já vamos tendo um pouco de idade, né, irmãos, a gente praticamente nem se olha mais no espelho, né? Milagre Deus não faz mais, então para que se olhar no espelho? Então a minha mãe, tadinha, ela já não se olha muito mais no espelho, já levanta para o dia sem se olhar no espelho. Eu fiquei muito preocupado, peguei ela, falei: você se troca aí que eu vou vir, daqui a pouquinho eu vou te buscar, só vou ali no escritório organizar umas coisas, e eu já venho e vou levar você no hospital. Fui enquanto eu estava indo para o hospital, e nessa semana nós estávamos de campanha aqui na igreja, das 5 da manhã, 3 dias nós fizemos às 5 da manhã, e naquele dia, eu me lembro que eu levei um puxão de orelha de Deus, porque Ele falou assim: você intercedeu por todo mundo, você intercedeu até pela galinha e pelo periquito dos irmãos da igreja, mas você não intercedeu pela sua família. Eu tinha passado 1h30 de joelho aqui na igreja, os irmãos que fazem oração comigo sabem, que eu intercedo por todo mundo, irmãos.
por todas as pessoas que eu me lembro, por todas as famílias, pelas crianças, pelos jovens, por todos os departamentos da igreja, mas infelizmente eu tinha esquecido de interceder pela minha família aqui, que é a nossa família de sangue. Acabou a gente levando no médico, e o médico não pôde atender, ficou para segunda-feira. Eu levei ela no cílio e falei assim: não, isso é uma paralisia. Na mãe da Márcia também deu uma paralisia facial, logo isso vai vir. Eu falei: mas Deus, será que Deus iria me mostrar? Um lado meu queria concordar com aquilo, dizia: sim, em nome de Jesus, é realmente uma paralisia facial. Mas o outro lado me dizia assim: não, se Deus te mostrou, o meu eu dizia assim: se Deus te mostrou, isso não é uma paralisia facial, isso foi um derrame. E realmente foi constatado que ela teve um derrame, e agora ela está hospitalizada. Inclusive saíram os exames, teve o resultado. Foram 2 pequenos derrames, né? Bem pequenos. O médico falou que ela tem a possibilidade de voltar, inclusive, a ter, com fisioterapia, ela retornar a ter esses movimentos faciais de volta. Em nome de Jesus eu creio que isso vai acontecer, né? Em nome de Jesus. E tem o Luiz, me pediu, disse que tem a mãe de uma irmã da Débora, né? Que é do grupo de jovens da igreja, que também está hospitalizada com derrames, com um derrame também, não sei em que, mas foi hospitalizada e pediu oração. E no hospital eu conversava com algumas pessoas, e vocês podem perceber quantas pessoas que têm AVC, né? Antigamente se falava derrame, agora é AVC, né? Ficou um pouquinho mais moderno, mas quando se fala em AVC é derrame, né? Mesma coisa. E quantas pessoas hoje jovens são acometidas de derrames e infartos, inclusive. Então eu quero que vocês se coloquem de pé. Nós vamos interceder a pedido da irmã. Por isso que eu contei essa pequena história, mas é também para que nós possamos orar e apresentar a vida da minha mãe e a vida da mãe, vó, parente da Débora, aqui da igreja, que também está hospitalizada. Pai, eu quero te pedir nesse momento, Senhor, assim, Pai, eu te peço, como o Senhor visita a minha mãe nesse momento, o Senhor visita, Senhor, a mãe da Débora, ou a parente da Débora, que eu não sei, do grupo de jovens. Eu te peço agora, Pai, viaja, Senhor, com o teu Espírito naquele hospital, na tua omnipresença, Senhor, Espírito Santo, e comece a tocar, Senhor, o corpo delas, não deixando nenhuma sequela, meu Pai, repreendendo todo espírito que há, Senhor, toda seta do maligno, para trazer derrame sobre a vida delas, principalmente para minha mãe, porque eu sei o quanto ela tem ajudado, Senhor, na sua obra, Pai, cuidando do Vitor. Pai, eu repreendo esse espírito de enfermidade, esse espírito de derrame, Senhor, sobre a vida dela, e também sobre essa igreja, sobre jovens, sobre crianças, sobre adultos, Senhor, e sobre idosos. Pai, nós repreendemos esse espírito, Pai, aqui nessa igreja, apresentando todas as famílias, todas as pessoas que fazem parte desse ministério, no nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Pode tomar assento. Quero também justificar que a minha esposa, ela não pôde estar, porque ela foi lá visitar o pastor Sérgio lá no Paraguai, por isso que a pastora não está. Irmãos, dando continuidade, muito triste realmente é você perder um ser querido, muito triste, e nenhum de nós faz um filme ou imagina alguma cena de comprar um caixão ou realizar um funeral de um parente, de um pai, de uma mãe, de um filho. Todos nós sabemos que isso pode acontecer e vai acontecer na vida de todos nós, porém nenhum de nós aceita e nenhum de nós imagina fazendo esse tipo de coisa. Nós imaginamos inúmeras coisas, imaginamos nós comprando carros novos, conquistando a casa própria, apartamento, filhos. Nós fazemos muito planos e sonhos para a nossa vida, imaginamos ministérios, imaginamos promessas, mas nenhum de nós imagina, e nem me imagino quanto é você fazer o funeral de um ser querido, de alguém que você quer, de alguém que você gosta muito, de um filho, de uma mãe, de um pai ou de alguém. Só que na realidade é algo que nós estamos preparados e que nós temos que saber e estar preparados para que um dia isso aconteça. Eu fico muito triste quando eu vejo crianças pequenas, como aconteceu com o irmão Carlos Silva, com o presbítero Carlos Silva, que nós fizemos aqui do filho dele, o quanto é difícil para um pai ter que fazer isso para um filho, mas realmente isso deve ser uma dor incalculável.
Uma dor ainda mais incalculável, eu imagino, é dessa parte bíblica que está no livro de João, no capítulo 11, de Marta e de Maria, que tinham um irmão chamado Lázaro, que eram muito amigos de Jesus, muito próximos. Jesus era um homem que visitava a casa deles, e eu não imagino o quanto que deve ter sido dolorido para ela, saber que do lado dela tinha um homem em que fazia dar vista a cegos, fazia paralíticos andar, fazia transformar água em vinho e inúmeros milagres, um homem que comia e bebia na sua mesa, seria o médico dos médicos estando ao seu lado, mas quando alguém querido da vida dela, o seu irmão, chegou a falecer, ele não estava próximo para fazer o milagre. E o que acontece é que, transformando Lázaro em nossas vidas, nós temos muitas circunstâncias que são coisas queridas, que nós nos apegamos, que fazem parte da nossa vida, mas de um momento para outro parece que aquilo já não tem mais realmente, já não tem mais sentido, e tudo aquilo foi por água abaixo. Tem muitos Lázaros ao nosso redor, não somente famílias, tem muitas coisas que nós temos enterrado, e não somente eu falo no âmbito físico, mas também no âmbito espiritual e no âmbito material, no âmbito emocional. Nós temos muitas situações em que nós acabamos perdendo, acabamos enterrando e nos perguntamos: aonde é que está Jesus nessa minha situação? Por que é que Ele não estava do meu lado nesse momento em que eu mais precisava? Os anos passam, quantas vezes eu chamei por Jesus, mas Ele está a léguas de distância. Parece que Ele vai visitar a vizinha, Ele visita o irmão que está do meu lado, no meu banco. Parece que quando o meu irmão ora, as coisas para ele acontecem, mas na minha vida existe um Lázaro que já está enterrado e já está em ato de decomposição. A pedra já foi colocada em cima, parece que já não existe mais resultado. Quando isso acontece dentro de nós, acaba dando uma ira, e assim como nós vemos, lendo essa parte dos evangelhos, nós vemos que Maria, ela já chegou a ficar realmente indignada. Ela dizia: por que, mestre, que o Senhor não veio a tempo? Quem sabe você também já fale para Jesus assim: Deus, quanto o Senhor está demorando para entregar a minha promessa? Faz quanto tempo que eu tenho colocado nas suas mãos essa questão, e essa questão ela desaparece, ela já está morta, e o Senhor parece que não me responde, não vem me acudir, e parece que já sai uma ira, uma indignação, uma inconformidade contra Deus. Você acha que Deus parece que não te ouve e não te traz a tua resposta e não traz o teu milagre? Acontece que a cada dia que isso vai se prolongando, existe algo dentro de nós que vai desaparecendo. A cada momento que as coisas não acontecem na nossa vida, parece que as coisas vão diminuindo, a alegria da nossa vida vai diminuindo, a satisfação das coisas vão diminuindo. Parece que nós entramos numa rotina, num comodismo, e parece que as coisas perdem totalmente sentido. E quando eu olho para a pessoa de Maria no Evangelho, eu vejo uma mulher totalmente inconformada, porque mesmo quando Jesus estava muito próximo dela, ela ficou trancada dentro de casa e não quis nem sair ao encontro de Jesus. E no primeiro momento que Jesus chegou do lado dela, ela questionou a Jesus, e Jesus disse uma frase muito tremenda para ela: eu já não te disse que se você acreditar, você vai ver a glória de Deus? E por que, igreja? Por que você duvida tanto? Por que você se fecha num quarto e questiona as promessas que Deus fez? Será que aquele mesmo Deus que um dia jantava com você na tua mesa e te entregou promessas, é o mesmo Jesus que agora não permanece, que não comparece, que você chama e não vem, e que o teu Lázaro já está enterrado? Será que esse é o mesmo Jesus? Mas Ele diz uma palavra: eu já não te disse que se você crer, você vai ver a glória de Deus? Provérbios, de número 13, verso 12, tem algo muito tremendo, e que é algo que eu quero pregar nessa noite. O Provérbios 13, 12 diz assim: a esperança adiada, ela desfalece o coração. O que aconteceu com Maria foi que ela perdeu as esperanças daquilo que ela tinha maior esperança. E chega um momento daquilo que Deus te prometeu, que você fala assim: já não tem mais jeito, eu já perdi as esperanças de que aquilo vai acontecer na minha vida.
Eu já perdi a esperança que aquele meu ser querido vai se converter. Eu já perdi a esperança que eu vou sair desse vício. Eu já perdi a esperança de que eu vou me curar. Eu já perdi a esperança que o meu casamento vai se restituir. Eu já perdi a esperança que aquela questão da justiça, ela vai ser a meu favor. Mas a palavra do Senhor diz de que quando nós perdemos a esperança, o nosso coração ele se desfalece, ele morre. Eu assisti um filme chamado Círculo de Fogo. O filme Círculo de Fogo é um filme de guerra muito tremendo, que conta quando os nazistas eles estavam tomando a cidade de Stalingrado, na Rússia, e praticamente estavam dominados. Os russos já não tinham mais esperança. É um filme muito forte, é uma história verídica, uma história real. E é muito forte porque os nazistas entram na cidade e destroem tudo, inclusive atiram nos próprios mortos que estão no chão. É um filme muito forte você assistir. As pessoas que iam para a guerra, muitos dos soldados eles não tinham nem armas na mão. Uns levavam uma pistola, o outro levava o rifle, o outro levava a bala. Era algo totalmente sangrento. Eles botavam os jovens, pessoas despreparadas à frente da batalha, e aqueles que queriam recuar, os próprios russos matavam, e diziam que eles eram desertores e que não tinham coragem de enfrentar o inimigo. E os alemães estavam por dominar completamente essa cidade, e um dos chefes do exército russo, ele chega e chama todos os oficiais. Ele diz: olha aquela foto, aquela ali é Stalin. Essa cidade, ela leva o nome do nosso chefe. Toda a Rússia pode ser dominada, mas essa cidade, ela não pode ser dominada. Ela leva o nome do nosso, era o líder comunista da época, né? Ele leva esse nome. Outubro de 1942 aconteceu isso. Ele bota enfileirado, os seus oficiais começam a perguntar: qual é a sua? O que é que você diz que nós temos que fazer para vencer essa guerra? E um diz assim: colocar os jovens mais para lutar, e se eles deserdarem, nós matamos os seus familiares. E começam a dar algumas hipóteses, e o chefe diz assim: todas essas hipóteses nós já fizemos e nenhuma delas adiantou. E de repente o oficial de comunicação do exército russo, ele diz assim, de longe, ele falou assim: dê esperança para esse povo. E quando ele diz assim, aquele chefe chama atenção. Ele vai para aquele moço e diz assim: o que você disse? Ele falou: dê esperança para esse povo, para lutar. Coloque um herói em suas mãos. Diga para eles que existe um herói. Existe alguém que pode fazer essa guerra mudar. E ele pergunta: você conhece alguém para fazer isso? Porque eu não vejo ninguém. Ele diz: eu conheço sim. Existe um jovem camponês, um pastor de ovelhas, que o nome dele é Vasilinsky. E eu estava do lado dele, deitado no meio do monte de corpos. E ele pegou um rifle, e a uma longa distância de praticamente 250 metros, ele deu 3 tiros, e os 3 tiros foram certeiros, na cabeça de 3 generais nazistas. Vamos pegar isso, e vamos fazer um herói. Eles começaram a publicar isso em jornais e distribuir, e isso começou a encorajar de volta aos russos a lutar. E esse rapaz, ele começa a ir e assassinar todos os generais do exército nazista, um por um. Ele só matava o chefe. Sabe por quê, meus irmãos? Isso era uma lição para mim, sabe por quê? Porque você tem que matar o demônio grande pela cabeça, você não tem que ficar matando os pequenos. E quando ele matava os generais do exército inimigo, eles iam perdendo as suas forças, porque eles perdiam aqueles que davam as ordens. E cada vez que ele saía para a guerra sozinho, ele mais um, e ficava de tocaia, e ele matava só os generais com um tiro na cabeça, um por um. E a cada vez que ele matava um, ele começava a emitir novos jornais, e aquilo começou a dar esperança
para o seu povo. E aquilo é tão tremendo, que ele foi, que o exército alemão teve que contratar a um atirador de elite para matar ele, porque ninguém conseguia matar ele só matava os generais. E cada vez que ele matava um general, o exército inimigo perdia as forças, e aquela esperança começava a entrar no povo russo de volta. É uma história muito tremenda. Se você puder, assista essa história. Para resumir a história, porque eu não estou aqui para contar um filme. No final da história eu não vou contar para você, porque senão você não vai ter graça quando você assistir. Não vou contar porque não tem graça. Mas há algo que aquilo me chamou a atenção. Ele falou, sabe o que? Dê esperança para o seu povo. E isso é exatamente o que Provérbios diz. Quando a esperança é adiada, se desfalece o coração. E quem sabe você olha para a volta de você e você vê um monte de demônio que tem te atacado, e você fala, esse é forte, esse é um general, eu não consigo destruir esse demônio aqui é um general do vício, esse aqui é um general da prostituição, esse aqui é o da droga, esse aqui é o do álcool, e assim vai, e você começa a perder as esperanças. Mas assim como aquele dia, aquele povo estava por perder a guerra, e é tão tremendo, meus irmãos, que até hoje o rifle de Vasilinsky está no museu de Stalingrado, na Rússia, até hoje, como monumento de vitória. E eu quero te dizer uma coisa: assim como aquele povo um dia teve um herói, você tem um herói que é Senhor dos senhores e Rei dos reis, Senhor de senhores, que é chamado Jesus Cristo de Nazaré. Ele não dorme, ele sempre está pelejando por você. Ele tem a flecha dele apontada para a cabeça do inimigo, e cada vez que ele mata um daqueles demônios que te perseguem, o teu coração você tem que voltar a ter esperança. O mais tremendo é que a palavra esperança no hebraico tem 3 significados. O primeiro deles eu quero compartilhar com você, e olha só, 1 Timóteo, capítulo 1, e verso 1, Paulo diz assim: eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, recebendo ordens do nosso Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele termina o versículo dizendo: esperança nossa. Acima de qualquer coisa, meu irmão e minha irmã, Jesus Cristo, Ele é a tua esperança. Acima de qualquer coisa, Jesus Cristo, Ele é a esperança da sua vida. Você pode perder a esperança em todo o mundo e em todas as coisas, mas a palavra do Senhor nos ensina que Jesus Cristo é a nossa esperança. Quem é que acredita na palavra do Senhor que Ele é a nossa esperança? Dá um aplauso para o Senhor. Aleluia! Oh, Jesus Cristo, esperança nossa. Jesus Cristo é a minha e é a sua esperança. Esperança que o povo precisa para lutar. Esperança é o que eu e você precisamos para ter coragem. Por isso que nunca baixa a sua guarda, porque tem alguém do seu lado que vai te dar sempre esperança. Aleluia. Esperança tem um significado. O primeiro significado da palavra esperança, e isso já vou culminando para o final. 3 significados principais tem a palavra esperança no hebraico. O primeiro delas, que eu não sei se eu letrar, mas seria mais ou menos como Jahá, alguma coisa assim. Ele significa esperar, permanecer e perseverar. O primeiro sentido da palavra diz que esperar, permanecer e perseverar. E olha o que diz o livro do profeta Isaías, capítulo 40, verso 31: mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Aqueles que esperam, o primeiro sentido da palavra esperança é esperar.
E diz a palavra do Senhor, assim como eu li, que aqueles que esperam no Senhor, eles têm as suas forças revigoradas. Quando você deixa de esperar no Senhor, quando você desacredita na promessa do Senhor, as suas forças começam a perder, você começa a ficar desnutrido. Por isso que o primeiro significado de esperança é esperar, porque existe uma promessa escrito no livro do profeta Isaías, do que aqueles que esperam terão as suas forças revigoradas. Se você já está cansado, se você já perdeu as suas esperanças, você está num estado de derrota, do começo da tua derrota, porque alguém para lutar precisa ter força, precisa ter asas de águias para voar, tem que correr e não tem que se cansar. Por isso que a primeira palavra que eu tenho para você nessa noite, partindo de algo chamado, que Deus nos deu nessa noite, esperança, significa esperar. Calma, meu filho, espera, as coisas vão acontecer, só é um tempinho que está passando, continua lutando, não perca as esperanças, espera, que cada vez que você espera e você acredita, as suas forças são revigoradas. Jesus Cristo, você falou, é a nossa esperança, e é neles que nós temos que esperar, nas promessas deles nós temos que esperar. Se Maria tivesse acreditado nos milagres que ela viu, em tudo que ela viu e participou com o mestre, quem sabe ela dizia assim: o meu Senhor, ele tarda, mas não falha. O meu irmão pode estar morto dentro daquela tumba, já pode estar apodrecendo, mas eu conhecendo a minha esperança, quando ele vier, ele vai dar uma ordem, ele irá ressuscitar. Mas nós encontrávamos uma mulher desfalecida, uma mulher sem esperança, porque não teve a paciência de esperar. Ela chegou e disse: se tu, Senhor, tivesse vindo a tempo, o meu irmão estaria vindo. Veja que ela fez uma negação do tempo. Ela queria que as coisas acontecessem no tempo dela, mas as coisas muitas vezes acontecem no tempo do Senhor. Quando as coisas vêm por parte do Senhor, elas tardam, mas elas não falham. Quando elas tardam, elas são concretas. O outro significado da palavra esperança no hebraico seria majahé, alguma coisa assim. Sabe qual que é o significado? É muito tremendo. Significa esconderijo, refúgio e amparo. Sabe o que é tremendo? Que você conhece um salmo de memória, em que nos 2 primeiros versículos tem essas 3 palavras praticamente colocadas, porque amparo também significa fortaleza. Diz assim o Salmo 91: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu direi do meu Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e somente nele eu confiarei. A palavra esperança significa fortaleza, significa segurança, amparo, esconderijo. A segunda palavra que Deus tem para você nessa noite: acredite nas promessas do Senhor, não perca as suas esperanças, não acredite que está demorando, mas acredite que você está refugiado nos braços do Altíssimo, a sombra daquele que tem toda a potência, a sombra do Onipotente, aquele que tem todo o poder nas suas mãos. Isso quer dizer que você está fortalecido, escondido, habitando naquele que a qualquer momento pode dar ordem a seus respeitos, aos anjos que ele tem nas suas mãos, e as coisas acontecerão na sua vida. É mais um motivo para você não perder as esperanças em Deus, você não perder as esperanças em Jesus, você não perder as esperanças nas promessas que Ele fez na sua vida. Esperança significa esperar, significa refúgio. A terceira palavra que significa, seria alguma coisa assim como jassar, significa confiar, proteção e segurança.
O Salmo 91 diz: aqueles que confiam. Mas o Salmo 125 também diz: aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que nunca se abalam, mas permanecem para sempre. Outra palavra, esperança, é você confiar e que nada será abalado. Seria como os montes de Sião. Para se entender o que isso um pouco significa, o Monte Sião é o monte que hoje está a cidade de Jerusalém. O Monte Sião tinha uma fortaleza. A primeira fortaleza que Davi conquistou se chamava Sião, e era em cima de um monte, aonde hoje é a cidade de Jerusalém. Quando ele conquistou aquilo, foi uma promessa que Deus cumpriu na vida dele, de conquistar e de entregar uma parte de Jerusalém nas suas mãos. Então, quando o salmista escreve: são como os montes de Sião, que nunca se abalam, era a mesma coisa que ele queria dizer: aqueles que confiam no Senhor têm uma promessa inabalável na vida, tem uma promessa do que Ele falou, Ele vai cumprir. O que Ele falou vai estar vivo para sempre. Essa é a terceira palavra que eu tenho para você, é que se você confiar em Deus, as promessas que Ele fizer na sua vida, se você esperar em Deus, as promessas que Ele fez na sua vida, elas vão se concretizar, sim ou sim, uma a uma. Esperança. E quando eu ia trabalhar, hoje é cedo que eu fui visitar minha mãe, no caminho antes de trabalhar, eu não sabia o que eu ia pregar, e o Senhor me disse: dê esperança para aquele povo. E eu estou aqui para te dizer, Deus manda eu te dizer: tenha esperança, confia nele, a promessa que ele fez, ele vai cumprir. Pode ser que está demorando, mas ela vai cumprir na sua vida, sim ou sim. A única coisa que eu te digo: continue confiando no Senhor, continue tendo esperança no Senhor, continue confiando, fortalecido nas mãos do Senhor, porque assim como Paulo disse, o nosso Senhor Jesus Cristo e esperança nossa. As promessas, Ele é fiel para cumprir a sua vida.